Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade às aulas, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a injúria renal aguda. Sobre a importância do tema, essa é uma entidade que acomete até 15% dos pacientes internados, certo? E esse valor ele sobe para 60% dos pacientes internados em UTI. Né? Se trata de um fator independente para a mortalidade e está associado a pior desfecho, a maior quantidade de gastos hospitalares. Então é um problema de saúde pública. Já partindo para a questão da definição, a gente vai utilizar a definição que foi cunhada pelo Cadigo em 2012, então, que exige um aumento da creatinina sérica maior que 0,3 mg em 48 horas, ou um aumento da creatinina sérica maior que 1,5 vezes o basal em um período de 7 dias, ou ainda uma redução do débito urinário em menor que 0,5 ml por quilo-hora por 6 a 12 horas. Veja que a definição da CADIGO ela ainda compreende um estadiamento. Então, a gente vai utilizar um estadiamento em CADIGO 1, 2 ou 3, que denota, obviamente, a gravidade e o prognóstico do paciente e o risco de desenvolver, de necessitar de hemodiálise. Então, entre a CADIGO 1, foi essa questão dessa definição que eu comentei, entre 1,5 e 1,9 vezes a basal em 7 dias, ou o aumento de 0,3 da create em 48 horas, podendo utilizar também a questão do débito urinário. CADIGO 2, entre 2 e 2,9 vezes a basal em 7 dias, ou um débito urinário menor que meio ml por quilo-hora por mais de 12 horas. E a CADIGO 3, um aumento de 3 vezes a basal em 7 dias, ou um valor absoluto de create maior que 4, ou ainda a necessidade de introdução de hemodiálise, e poderia se utilizar também para pacientes com menor que 18 anos um decréscimo da TFG em menor que 35. Também o débito urinário entra como um critério, menor que 0,3 ml por quilo-hora em mais de 24 horas, ou anúria por 12 horas ou mais. Veja que essa é uma definição que foi criada lá em 2012, né? E desde então várias críticas foram sendo construídas e esse tema foi sendo trabalhado. Então veja que um dos pontos importantes é que a injúria renal aguda é o desfecho comum de várias doenças diferentes. Isso agrega bastante complexidade na sua capacidade de diagnóstico e também de prognosticar esse paciente. Outro ponto que eles citam é a questão do débito urinário. Então, se você usar, veja que ele oferece a opção de você usar o débito urinário sozinho, mas ele pode ser falseado, por exemplo, o uso de diuréticos, né? E a evidência científica, quando você se utiliza somente do débito urinário, ela é um pouco fraca, né? Até porque, de repente, o paciente foi pouco ressuscitado do ponto de vista volêmico. Então, é um ponto também de discussão. Outra coisa é que a própria creatinina, ela, claro, ela está distribuída dentro de um volume. Então, conforme você tem uma retenção de volume importante, porque você teve uma redução do débito urinário importante também, por exemplo, Cadigo, paciente está anúrico durante algumas horas, Cadigo 3, então ele vai fazer uma retenção volêmica, vai ficar hipervolêmico, e então você tem uma diluição da creatinina, na verdade. Então ela vem falsamente baixa. Isso pode ser um problema no seu diagnóstico. Outra questão é que a gente está lidando com um marcador, que é a creatinina, que é aquela velha crítica de que ela não é, na verdade, é, totalmente filtrada, ela é também secretada. Ela é filtrada e secretada. Isso, 10 a 20% do valor dela é secretado por interior do túbulo, além, só que tem um fator agravante ainda. Quando está em injúria renal aguda, essa porcentagem pode subir até para 50%. Então, ela não é um marcador perfeito de filtração. Isso pode piorar no contexto de injúria renal aguda. E ainda tem mais esse detalhe de que, veja, ela vai se elevar somente quando você tem uma perda de 50% dos néfrons, então demora. Né? E, finalmente, veja, tanto as classificações antigas Rifle, Akin, como a Cadigo atual, ainda em vigência, elas exigem, na verdade, uma alteração de creatinina e redução do débito urinário ao longo de um tempo. Então, o seu diagnóstico ele acaba sendo retrospectivo.
Falando um pouquinho sobre esse conceito da ira subclínica e da questão dos marcadores de lesão, de injúria, né, que venha já sendo discutidos há muitos anos, mas que não foram perfeitamente ainda introduzidos na prática. Essa figura aqui é bem legal, então a gente pode cruzar a questão da presença da creatinina elevada ou da creatinina normal, do biomarcador, que qual deles ainda vai ser utilizado, a gente ainda tá em discussão na literatura, negativo ou positivo. Claro, um paciente que está com creatinina normal e biomarcador normal, ele não tem nada, né? Não tem perda de função, não tem lesão. Paciente que está com biomarcador positivo, porém com a creatinina ainda normal, não tem perda de função. Então é o paciente que a gente vai chamar com uma ira subclínica. Paciente que está com um marcador de perda de função, com creatinina positiva, mas sem marcador de lesão, é o paciente que se enquadra na questão da ira pré-renal, ou seja, ele está fazendo só uma retenção azotêmica e ainda não houve injúria renal aguda. E finalmente, aquele que tem uma creatinina positiva e biomarcadores positivos, ele finalmente vai se enquadrar na questão da lesão renal aguda. Então veja que esses marcadores, então a gente pode citar aqui cistatina C, KIM1, N-gal, as interleucinas que eles citam em vários artigos, interleucina 8, 18 e muitos outros ainda estão sendo estudados e aparecem em diferentes contextos, certo? Então a gente ainda busca aquela questão da troponina renal, né, que a gente já está bem satisfeito, entre aspas, na cardiologia com a troponina, a gente ainda não tem esse marcador perfeito na injúria renal. E a combinação desses marcadores, então, vai permitir a gente refinar o nosso diagnóstico e, quem sabe, até melhorar a questão do tratamento. Essa é uma figura bem bonita que mostra assim, veja, aqui você nasce com uma quantidade de néfrons que é determinada por questões genéticas, e essa distribuição da sua capacidade de nascer com uma certa quantidade de néfrons é uma distribuição normal, ou seja, uma distribuição na curva de Gauss. Então veja, aqui então, a média nasceu com um X de TFG por conta de uma questão de um X de néfrons. Então você vai perdendo ao longo da vida a sua quantidade de néfrons funcionantes, mas o que acontece? A sua meia-vida, a sua vida renal, na verdade, ela é muito maior, razoavelmente maior, do que a média da vida de um ser humano. Então está aqui a média da vida do ser humano e aqui a média da vida do rim. Então não há problema nesse sentido. Porém, quando você ao longo da vida, ou porque por algum motivo de azar, nasceu com uma quantidade de néfrons menores, veja, então aqui no azul claro, né, pode acontecer de a sua vida ser maior do que a vida útil dos seus rins, certo? Porque você está mais aqui longe na curva de Gauss, mais nos extremos. Ou ainda, claro, você desenvolveu ao longo da vida injúrias renais. Então, veja, na idade mais precoce, mais jovem, desenvolveu uma lesão renal muito grave e aí você já perdeu a sua função completamente, ficou dialítico provavelmente. Claro que quanto mais idoso essa lesão ocorre, pior é o prognóstico e mais néfrons você perde, maior a chance de acabar evoluindo para a hemodiálise. Então isso aqui é uma figura bastante interessante de se observar. E aí vem a questão da classificação, né? Super importante, é uma forma bem clássica de abordar fisiopatologia do ponto de vista fisiopatológico. A gente tem então a injúria renal aguda pré-renal, renal ou pós-renal. A pré-renal, clássico, perda de volume, desidratação, perda de sangue. Tá? Pode ser então por uma questão de perda de volume total ou por uma questão de redução do volume efetivo. Então, por exemplo, paciente com insuficiência cardíaca, com cirrose, com sepse, está vasodilatado, enfim, essa é a pré-renal, é uma das causas mais comuns, a causa mais comum, na verdade, da injúria renal aguda da comunidade. Já no paciente internado, a intrínseca, sobretudo por NTA, é a mais comum, mas também tem que lembrar de causas vasculares, glomerulonefrite, as lesões tubulointersticiais. E finalmente depois a pós-renal, então basicamente a gente tem um fator mecânico, seja funcional ou seja mecânico, que está obstruindo a via urinária.
Veja, tem um sistema bastante inteligente, dinâmico, que é o sistema de autorregulação da taxa de filtração glomerular. Basicamente, essa dinâmica da arteríola aferente, da pressão de filtração glomerular e da arteríola eferente é super dinâmico. Então, o corpo é capaz de, na redução da pressão de perfusão, vasodilatar a aferente e vasoconstrigir a eferente, para que a taxa de filtração glomerular se mantenha mais ou menos constante. E ele é capaz de fazer isso baseado em vários mecanismos, por exemplo, um reflexo miogênico, que pode ocorrer diretamente aqui na arteríola aferente, que percebe que tem uma redução de fluxo e já causa uma vasodilatação. Tá? Isso consegue ser controlado até uma PAS de 80, certo? Abaixo disso, o sistema de autorregulação já não consegue contrabalancear de forma tão eficaz. Alguns pacientes também não conseguem lançar mão desses mecanismos, por exemplo, paciente muito idoso, diabético, hipertenso, e já tem algum grau de lesão aqui da arteríola aferente, muitas vezes uma arteriosclerose hialina, então ele já está lançando mão desses sistemas, portanto, qualquer nova injúria, redução de perfusão, acaba prejudicando a taxa de filtração. A ciclosporina, ela é uma medicação que atua diretamente aqui na aferente, portanto, prejudicando essa dinâmica. Existe um feedback super interessante também, que é dado por substâncias vasodilatadoras, então prostaglandina E2, prostaciclina, óxido nítrico, e a mácula densa ela percebe que está reduzindo o aporte de solutos, então lança a mão dessas substâncias vasodilatadoras que está em íntimo contato da arteríola aferente, portanto fazendo vasodilatação e facilitando esse processo. E os AINES são medicações, por exemplo, que acabam inibindo a prostaglandina, então reduzindo essa capacidade do rim de se proteger dessas injúrias. E finalmente, a gente tem a questão da vasodilatação e vasoconstrição da eferente. Veja, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, sobretudo pela ação da angio-2 aqui nesse local, é um mecanismo importante, porque acaba causando a vasoconstrição. Se você está usando alguma substância, por exemplo, como IECA, BRA, que bloqueia esse sistema, então também, fatalmente, você está mais predisposto às variações e à perda desse mecanismo de proteção. Falando um pouquinho agora sobre a questão da ira pré-renal. Veja que essa é a causa mais comum de ira adquirida na comunidade. Cerca de 60% dos casos. Os artigos até citam que a questão dos países em desenvolvimento, países mais pobres, essa é a causa mais comum. E veja que é super interessante notar que é uma causa potencialmente reversível quando rapidamente abordada. Então é o paciente que por algum motivo evoluiu com uma hipovolemia absoluta ou relativa. Isso causa então um menor fluxo renal e nas fases iniciais você não tem lesão do parênquima. Caso essa volemia seja a perfusão, a volemia seja rapidamente restabelecida, você tem uma melhora da função renal e não tem lesão renal. Caso essa hipovolemia, essa hipoperfusão, ela se torne muito prolongada, acaba então gerando isquemia e a pré-renal evolui para uma ira intrínseca, renal, né? Então acaba evoluindo com uma NTA. As principais causas são hipovolemia absoluta, então perdas de volume, seja por hemorragia, por vômitos, por diarreia, perda para o terceiro espaço, ou relativa, que é a redução do VCE, em geral relacionada a IC e cirrose, e já cito aqui a questão da síndrome hepatorrenal. E, é claro, as medicações que vão atrapalhar aquela questão da autorregulação. Então, por exemplo, o uso de AINES, o uso de ECA, BRA, ciclosporina, que vai alterar a questão da dinâmica da vasodilatação, da constrição e vasodilatação da aferente e da eferente. E aqui, então, já faço uma pincelada sobre a questão da síndrome hepatorrenal, né? Ela se comporta mais ou menos como uma ira pré-renal. Então, veja, ela se desenvolve em geral como uma complicação da cirrose avançada, né? O comportamento, como eu comentei, ela é semelhante à pré-renal. Por quê? Porque você tem uma vasodilatação esplâncnica, uma redução do volume circulante efetivo.
A gente pode classificar em tipo 1 e tipo 2. A tipo 1 é mais grave, então você tem uma elevação rápida da creatinina basal em até 2 vezes, ou um valor total maior que 2,5 de creatinina, em geral em menos de 2 semanas. Sobre a questão do diagnóstico, lembrar que na verdade é um diagnóstico de exclusão, então o paciente não pode estar francamente chocado, usando nefrotoxinas. É necessário que tenha ocorrido a suspensão, que você faça a suspensão dos diuréticos e uma prova de expansão volêmica com albumina. E depois feito o diagnóstico, claro, é interessante você ver um ultrassom de rins e vias, ver se essa urina não está normal. Isso tudo faz parte das etapas diagnósticas. E aí o tratamento posteriormente com albumina para expansão e terlipressina, que vai fazer uma vasoconstricção mais seletiva do leito esplâncnico. Poderia ser também, eventualmente, noradrenalina e outros tratamentos. Existe uma prevenção que é importante citar aqui. Todo paciente que desenvolve PBE, você pode fazer uma profilaxia então de hepatorrenal, utilizando 1,5 grama por quilo de albumina no primeiro dia e depois 1 grama por quilo no terceiro dia. Abordando agora a questão da ira intrínseca, né? Essa é super importante quando a gente fala de países ricos e pacientes internados. Então, a ira intrínseca é a principal causa, sobretudo quando estamos falando aqui sobre NTA, tá? É a grande causa. 90% dos casos a gente pode colocar na conta da NTA. E ela é secundária, é uma longa lista, né? Então, veja, a própria pré-renal pode virar uma NTA, sim, né? Sepse, paciente muito inflamado, seja um grande queimado por pancreatite. Então, várias toxinas exógenas, endógenas, então drogas lícitas, ilícitas, a nefropatia por contraste, são todos exemplos importantes. E a intrínseca, ela também pode ser dividida em compartimentos. Então, a gente pode estar falando sobre a questão de vasos, glomérulos, túbulo e interstício. Então, e aí a gente tem uma série de etiologias relacionadas a cada uma delas. Então, pensando no glomérulo, será que é uma glomerulonefrite, um paciente com lúpus, uma questão imune? Sobre a questão da vasculatura microvascular, então a gente lembra de PTT, ISHU, uma anemia hemolítica, pode ser tubular e intersticial, muitas vezes relacionadas a medicações. Então, a literatura cita, né? Você tem então, na NTA uma questão de necrose, apoptose de células, mas veja que na verdade nem sempre realmente é necrose, tá? Pode ser só uma disfunção, até mesmo uma disfunção de organelas. Mas, classicamente falando, essas células sofrem necrose, elas acabam até descamando, entupindo o túbulo, né? Ela se mistura forma plugs proteico, com proteína, com a proteína de Tamm-Horsfall. Isso acaba fazendo parte de toda a fisiopatologia da lesão da NTA. Sobre a ira pós-renal, né? Então, qualquer obstrução que vai desde a pelve renal até a ponta da uretra pode sim ser causa de injúria renal aguda. Veja, então você tem uma obstrução ao fluxo, isso acaba então aumentando a pressão hidrostática de forma retrógrada, aumenta a pressão lá na cápsula de Bowman e reduz a taxa de filtração glomerular, uma questão mecânica hidrostática. Existem fases, fase inicial você tem uma vasodilatação, hiperemia dos rins, liberação até de prostaglandinas, posteriormente isso evolui para vasoconstrição, para necrose, para perda de néfrons, atrofia e fibrose, quando se torna crônico. Então, isso aí pode acontecer por uma questão anatômica, mecânica ou até mesmo funcional, uma bexiga neurogênica, né, doenças da próstata, um clássico, né, até mesmo o paciente que, por exemplo, estava aferindo débito urinário numa CTI, numa UTI, e aí de repente evolui com uma obstrução do catéter vesical. A depender da altura que ocorreu essa obstrução, você pode lançar a mão de uma simples sonda vesical de demora, que pode já resolver o problema, como no caso de uma HPB. Se for mais alto, um catéter duplo J, ou mais alto ainda, pode ser necessária a realização de uma nefrostomia. E agora eu vou só pincelar algumas etiologias específicas. Começando aqui pela sepse, né, é uma causa extremamente importante. Um dos órgãos-alvos da sepse, da disfunção orgânica da sepse, sem sombra de dúvida, é o rim. Então a gente sabe que na verdade o motivo disso é multifatorial, então pode ser explicado por hipotensão, mas nem sempre as citocinas inflamatórias elas têm uma culpa grande, então elas podem causar uma alteração na dinâmica
da vasodilatação e vasoconstrição da arteríola aferente e eferente. Isso aí por questão de produção de substâncias de catecolaminas, de citocinas, endotelina. Você acaba tendo uma vasodilatação da eferente, portanto causando queda da TFG, ou uma vasoconstrição excessiva da aferente. Tudo isso prejudicando a taxa de filtração glomerular. E aí vai no mesmo pacote outros estados extremamente inflamatórios. Até coloquei igual aqui porque é parecida a fisiopatologia. Pancreatite aguda, paciente grande queimado, você tem perda de volumes importantes, às vezes o paciente está vomitando, ou a área da queimadura é muito extensa, então ele perde muito, muito líquido, e o processo inflamatório acaba contribuindo. Sobre a questão das nefrotoxinas, vale a pena citar aqui a questão dos aminoglicosídeos e da anfotericina B. São duas medicações bastante nefrotóxicas e ainda utilizadas na prática clínica. Então, sobre os aminoglicosídeos, são antibióticos aí bem interessantes, cobrem gram-negativos, tudo. A gente acaba lançando mão para o perfil de bactéria mais resistente. Eles, com frequência, são nefrotóxicos, então um paciente que faz um uso um pouquinho mais prolongado, em uma semana de uso, 10 a 30% dos pacientes podem ter algum grau de disfunção renal. Veja, tem uma porção amino e uma porção glicídica, e isso acaba tendo bastante afinidade pelo tubo contorcido proximal. Então ele acaba absorvendo muito e fazendo uma lesão um pouco mais seletiva dessa região. Então isso acaba causando uma ira não oligúrica e hipocalêmica e hipomagnesêmica. É isso que você precisa ter em mente. Então essa lesão do TCP acaba levando a um aporte importante de sódio aldistal, o que até ativa todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então você acaba tendo uma hipocalemia. E ela também atua aqui, acaba lesando a alça ascendente espessa de Henle, onde é justo o local onde também de atuação da furosemida. Então é um ponto importante da absorção de magnésio. Então é uma causa de ira hipomagnesêmica. E a Anfo-B, de forma similar, também vai causar lesão tubular. Aí o mecanismo é outro. A Anfo-B ela acaba se conectando ao colesterol das membranas, certo? Tornando a permeabilidade bastante alta, então você acaba tendo perda de magnésio e potássio para o interior do túbulo, fazendo então esse perfil. E é interessante notar também que acaba causando disfunção dos túbulos e levando a TR, então você causa aqui uma acidose metabólica de onion gap normal. Sobre a nefropatia induzida por contraste, isso aqui é um ponto bem interessante, a gente acaba se deparando com esse problema com bastante frequência em UTI, em pronto-socorro, onde a gente acaba, por questão de fazer um diagnóstico importante para o paciente, precisando contrastar ele com frequência. Então, são vários mecanismos que são implicados. Você pode ter vasoconstrição da arteríola aferente, pré-glomerular, você tem toxicidade de tubular direta, tem precipitação até mesmo do próprio contraste. A gente sabe que ele acaba se concentrando muito nos rins, e isso acaba então predispondo o tipo de contraste que você está usando. Então, o contraste iônico é pior, o contraste hiperosmolar é pior, então o isosmolar, o hipoosmolar, ele é menos lesivo, até hoje em dia é bem menos utilizado, o hiperosmolar. E claro, o volume utilizado também é proporcional ao risco de lesão. Ela tem um comportamento bastante previsível, então em geral o paciente começa a fazer retenção azotêmica em 24 a 48 horas, tem um pico lá no terceiro ao quinto dia e depois de mais ou menos uma semana começa a evoluir com resolução. Os fatores de risco para desenvolver nefropatia induzida por contraste é o paciente já portador de DRC, sobretudo quando a origem é diabética, ele é mais predisposto. Paciente que está hipovolêmico, é um ponto importante, que tem insuficiência cardíaca, o usuário de AINES ou outras nefrotoxinas, como os próprios aminoglicosídeos. E a gente tem alguns fluxogramas aí que podem ajudar. Quando a TFG é menor que 30, o problema é maior. Se possível, se tiver tempo hábil, solicitar a avaliação de um nefrologista. O paciente tem que ser internado e precisa, então, receber um tratamento adequado. E aí, quando você tem situações com uma TFG
melhor entre 30 e 60. Então, a grande conduta hoje em dia é a questão de permitir que o paciente, fazer com que o paciente fique euvolêmico. Tá? Se discutia muito fazer alcalinização, N-acetilcisteína, mas praticamente caiu por terra baseado nas evidências atuais. Então, basicamente, assim, conduta mais utilizada é a utilização de cristalóide, seja soro fisiológico ou seja ringer lactato, 1 ml por quilo hora, se possível 12 horas antes e 12 horas depois do procedimento, 6 a 12 horas. Poderia ser feito, caso é um paciente que não está internado e que vai fazer um procedimento, você tem menos tempo, daria para aumentar 3 ml por quilo hora, por um número menor de horas. Esse tipo de manejo é possível também. E agora falando um pouquinho sobre a abordagem diagnóstica. Então, um ponto importante é você diferenciar: será que eu estou diante de uma DRC ou será que é de fato uma injúria renal aguda? Veja, se você tem a escória basal, fica fácil, tá? Mas muitas vezes você não vai conseguir lançar mão desse resultado tão rápido quanto você gostaria, ou você talvez não encontre esse resultado. Então você tem dicas que vão te ajudar. Por exemplo, você vai solicitar um ultrassom de rins e vias, isso a gente faz com frequência. Então isso aí pode te mostrar, por exemplo, se o paciente já tem rins pequenos, né, menor que 8 centímetros no diâmetro, a cortical está afilada, atrofiada, menor que 1 centímetro. E um ponto que a gente sempre discute é: será que teve perda da diferenciação córtico-medular? Esse é um dado super relevante. Olha só como aqui o rim está bem bonito, né? A cortical espessa, a diferenciação da medular com a cortical está super bem delimitado, né? O tamanho dele é bom. E aqui, ó, tudo o contrário, né? Houve uma perda da diferenciação, várias áreas de fibrose, afilamento da cortical, enfim. Outras dicas que a gente pode às vezes ver na prática é: o paciente já está com uma anemia normonormo, né, típica da redução da produção de EPO, do renal crônico, ou o paciente já tem um hiperpara secundário, terciário, são dicas. Tem algumas definições que são bem interessantes e que vale a pena a gente citar aqui, os artigos são bem categóricos. Então, o termo mais amplo possível que a gente podia definir seria do termo doença renal, pronto, que vai englobar todos os outros, né? Então, a injúria renal aguda, a doença renal aguda e a doença renal crônica, e até mesmo outros achados que têm alguma implicação para a saúde. Então, o termo mais amplo é doença renal. Depois, claro, paciente sem doença renal, ele pode ter até um acometimento? Pode. Por exemplo, um cisto simples. Né? Então, tem uma implicação para a saúde do paciente a longo prazo? Um único cisto simples? Não. Então, você pode até colocar ele nesse guarda-chuva do paciente sem doença renal. Depois, a definição de lesão renal aguda ou injúria renal aguda, que é a que a gente já discutiu. Esse termo aqui é um termo super interessante, que é a doença renal aguda. Veja, a doença renal aguda ela vai englobar a injúria renal aguda, ou anormalidades da função que são menos graves que a lesão renal. Então não fechou critério para lesão renal aguda, mas houve algum grau de injúria. Então a doença renal ela vai abranger. Né? Ou veja, às vezes até, digamos que ele tenha tido um aumento maior que 0,3 de create, só que não foi em 48 horas, foi ao longo de vários dias. Ou você teve uma redução da TFG em mais que 50% ou até mais, só que não cumpriu os critérios clássicos da injúria renal aguda. Isso se desenvolveu ao longo de muitos dias. Então, a doença renal aguda ela vai então, abranger essas outras definições. E, finalmente, a doença renal crônica, que fica um tema para outra aula. Aqui vai entrar, então, de forma objetiva, esses conceitos que eu comentei. A injúria renal aguda, que eu já falei para vocês, as definições. A doença renal aguda, então ela seria um período que compreende um período entre 7 dias e 3 meses. Tá? Então, menos de 3 meses, doença renal aguda. E aí você pode entrar uma redução da TFG menor que 60. Claro que se for mais que 3 meses, vai acabar caindo na definição de doença renal crônica. Um aumento, ou melhor, uma redução da taxa de filtração glomerular em maior que 35% em menos de 3 meses, ou aumento da create basal em mais de 50% em menos de 3 meses. E a gente tem aí alguns critérios de lesão estrutural, que é super interessante lembrar, né? Albuminúria, hematúria, piúria, né? A albuminúria é um clássico também que a gente vai valorizar bastante na doença renal crônica.
E finalmente o rim crônico aí, então que tem esse desenvolvimento em mais de 3 meses, e o clássico a gente usar a taxa de filtração glomerular e alguns outros marcadores como a albuminúria. Sobre a avaliação etiológica da injúria renal aguda, então são vários exemplos que a gente poderia dar, né? Mas a história e o exame físico elas já vão muitas vezes te direcionar. Estou dando aqui o exemplo do caso da lesão renal aguda pré-renal. Então veja, o paciente está francamente desidratado, então está taquicárdico, mucosas secas. Na história clínica você viu que ele teve uma diarreia importante, ou uma hemorragia, muitos vômitos. Você vê que você mede a pressão, ele está com hipotensão arterial ortostática, né, jugular colabada, certo? Enfim, tudo isso são dados clínicos que já vai te direcionando para a etiologia, né? E aqui, claro, lembrar da queda do VCE também. Então a IC e a cirrose vão entrar nesses diferenciais, é claro que daí o tratamento vai mudar bastante. Ainda falando, voltando à questão das nefrotoxinas que eu já comentei, os aminoglicosídeos, da Anfo-B, vale lembrar que a ira hipocalêmica ela te direciona, né? Uma dica clínica super importante. Então você vê uma disfunção renal grave com um potássio baixo lá no limite inferior, você fala, puxa, te direciona para algumas etiologias específicas. As duas que eu já citei, leptospirose, dependendo da sua epidemiologia, é um fator super importante, e eles citam também a hipertensão maligna, né? Nefrosclerose maligna, como uma causa importante também. A anemia, veja, claro, tem a anemia da doença crônica, mas aqui não é uma deficiência de EPO, certo? Aqui é multifatorial, mas eu chamo a atenção para se você identificar uma anemia hemolítica nesse paciente. Isso te direciona para PTT e CHU. Então, se você vê uma anemia com reticulócitos aumentado, com aumento de DHL, redução de aptoglobina, aumento de BI, né, e a presença de esquizócitos, puxa, claro, então você tem que pensar nessas duas entidades. Agora a gente entra numa questão de uma avaliação um pouco mais objetiva, que são os índices que podem ajudar, são cálculos que a gente pode fazer, que vão ajudar a diferenciar se ainda se trata de uma pré-renal ou de uma renal intrínseca já instituída. Qual que é o racional? É simples. Então veja, se é somente uma pré-renal, toda a maquinaria, os túbulos estão funcionando. Então eles vão estar ávidos por absorver sódio, por absorver água, consequentemente também absorver a ureia. Então a ureia nesses casos vai estar bem mais elevada em relação à creatinina. A gente usa uma proporção maior que 40. Claro que isso não é perfeito, tem críticas. Por exemplo, o paciente que teve uma hemorragia digestiva alta, absorveu, está com muito sangue no seu TGI. A gente sabe que isso aí aumenta bastante a ureia. Paciente que em vigência de hiperalimentação, principalmente proteínas, aumenta a ureia. Paciente que está muito catabólico, às vezes em UTI a gente vê isso, certo? Catabolizando muito, vai aumentar a ureia. O uso de corticoides, na verdade, também causa catabolismo, também está implicado em aumento desproporcional de ureia. Então, esse índice ele é um guia, mas não é uma coisa absoluta. A gente pode usar outros fatores, como fração de excreção de sódio. Então, se ela está baixa, então o túbulo está funcionante, então ele vai estar reabsorvendo muito. Baixa a fração de excreção de sódio, menor que 1%. Da mesma forma, se você está com desidratação importante, uma redução do fluxo da perfusão, um dos mecanismos, você tem ativação do SRA, mas também tem ativação de quem? Do ADH. Então, o corpo vai tentar reter água livre e o túbulo vai estar funcionante, vai estar responsivo ao ADH. Então, a alça urina vai estar bem concentrada. Acima de 500 é um bom marcador. E esses casos, claro, né, a gente pode e deve fazer desafios volumétricos para poder, então, já entregar um tratamento adequado para o nosso paciente. Na ira renal, então a proporção da ureia creatinina vai estar menor que 20, lógico, porque aí já houve algum grau de disfunção tubular importante, muitas vezes necrose, então ele não vai estar apto a absorver o sódio, então a fração de excreção de sódio é maior que 1% em geral, bem maior, a proporção, como eu comentei, vai ser menor que 20. A capacidade da resposta do túbulo ao ADH também vai ser baixa, então vai ser até mesmo uma urina mais diluída, menor do que 350. E, claro, você pode ter fatores confundidores, né? Então, se você está usando os diuréticos aqui, então
principalmente a fração de excreção de sódio, ela pode vir alterada. Muitos desses índices a gente acaba não utilizando na prática, né? Então é raro a gente lançar mão desses índices, com exceção desse aqui que é bem rápido e fácil utilizar, né? Aqui é só uma tabela então que complementa isso tudo que eu falei. Veja que você pode usar a osmolaridade urinária, pode, mas a própria densidade já te ajuda, né? Se é uma urina mais densa, na verdade é uma urina com maior osmolaridade. Então isso sugere pré-renal, tanto uma osmolaridade maior que 500 como uma densidade urinária maior que 1020. A questão da proteína, já comentei com vocês, vou comentar. Presença de eosinófilos, lembrar que é típico de nefrite intersticial aguda, não só alérgica, né, mas muitas vezes relacionadas ao uso de medicação. E os outros índices aqui também, fração de excreção de ureia, também é citado na literatura, apesar de a gente não usar com frequência na prática. A urina 1 ela é bem interessante porque você consegue ter um acesso fácil e ela pode te trazer informações. Veja que a sensibilidade não é o ideal, então, mas se vem um achado positivo, é interessante isso te estar direcionando para um diagnóstico específico. Então, a presença de cilindros hialinos, que tem este aspecto aqui, fala a favor de injúria pré-renal. Já no caso da ira intrínseca, o clássico da NTA é a presença de cilindros granulosos. Isso você vê com bastante frequência na prática, né? Também pode ver cilindros hemáticos, certo? Que são esses aqui, né? Leucocitários, que são esses aqui, e também, eventualmente, pode ser até citado a questão de cristais de oxalato de cálcio na urina, né? Que está relacionada à intoxicação por etilenoglicol. Ácido úrico também é possível, no caso de uma síndrome de lise tumoral. Enfim, esses achados aqui eles vão te ajudar, né? Então, numa glomerulonefrite, a questão dos cilindros da hematúria dismórfica e dos cilindros hemáticos. Então, como exemplo aqui, eu posso dar para vocês, um paciente que sofreu então uma rabdomiólise, você vê uma urina com aspecto hemático, mas daí você vai fazer a avaliação do sedimento e não vê hemácias, né? A fita reagente vem positiva para o grupamento M, e aí você tem que pensar, puxa, será que é uma rabdomiólise? Ou será que houve uma hemoglobinúria por hemólise? São dois diferenciais importantes. E a questão da proteinúria, né? Claro, se puder fazer uma proteinúria de 24 horas, perfeito, mas a própria fita, a própria urina 1, ela já vai te dar alguns níveis. Então, uma proteinúria de 2 a 3 cruzes acaba direcionando para uma lesão glomerular, né? E as tubulopatias pode ter um grau de proteinúria também, mas aí é mais baixo, 1 cruz. Sobre o quadro clínico. Então veja, a grande parte dos pacientes ele, na verdade vai fazer uma retenção azotêmica que não vai causar grandes sintomas, na verdade um pouco oligossintomático. Quando esse valor se torna muito elevado, próximo e acima de 360 em geral, aí sim você tem uma retenção azotêmica sintomática grave, a uremia, tá? E isso aí, um clássico da literatura é a encefalopatia tóxica urêmica. Então o paciente fica com confusão mental, torpor, pode predispor à crise epilética, eventualmente até mesmo a coma, e às vezes é uma causa até mesmo de déficit focal, né, de stroke mimics. Outras manifestações da síndrome urêmica, por exemplo, a pericardite urêmica, né? Esses são pontos essenciais porque são aqueles que vão te direcionar para já indicar uma hemodiálise de urgência. Os distúrbios de volemia também, então o paciente acaba fazendo uma retenção volêmica importante, ele pode fazer edema agudo de pulmão, hipertensivo, hipervolêmico, mas também lembrar que a ureia ela pode fazer o que a gente chama de pulmão urêmico, uma injúria semelhante à SARA. Acidose metabólica também é muito importante, então o paciente com disfunção já avançada, um clínico menor que 15, faz uma acidose metabólica com anion gap aumentado. E esse é um caso onde o seu limiar para administração de BIC ele é um pouco menor do que nos outros casos, então um pH menor que 7.2, a gente usava, lembra, aquele 7.1, né? Claro que na CAD não, é menos ainda, é 6.9, mas então aqui a gente é um pouco mais permissivo que esses pacientes evoluíram melhor pelos estudos quando você dava um BIC mais precoce. Então um BIC menor, pH menor que 7.2, um BIC menor que 15, você já está mais predisposto a fazer aquela solução bicarbonatada, aquele clássico 150 de BIC, 8.4%, com 850 de água destilada, é bem-vindo. E outros achados que podem acontecer, hiponatremia dilucional,
né, por hipervolemia. A hipercalemia, claro, então tem a aula só de hipercalemia, que você veja, seu paciente ele muitas vezes pode morrer por hipercalemia, nesse contexto de injúria renal aguda. Então isso é um ponto super importante de você abordar e tratar de forma super precoce. Acidose também. Né? A gente observa que ocorre aumento importante de fosfato e, em geral, queda de cálcio. Discrasia sanguínea também seria até uma indicação de hemodiálise. Você tem uma disfunção plaquetária e é descrito na literatura que o DDAVP é interessante porque ele aumenta a liberação, pontualmente aumenta a liberação de fator de von Willebrand. Então pode ser utilizado enquanto ainda não deu tempo de fazer a hemodiálise, o paciente está com um sangramento profuso, você pode fazer o DDAVP endovenoso ou até mesmo nasal nessa dose aqui que é bem alta. Então a gente vê como a disfunção renal aguda ela tem uma implicação multissistêmica. Sistema nervoso central, débito cardíaco, pela acidose, pela retenção de volume, né, toda a questão, até mesmo microbiota, certo? Isquemia, translocação de bactérias, redução da imunidade, injúria hepática, injúria pulmonar, é multissistêmico mesmo. E agora, finalmente, tratamento e conduta. Claro, então veja aquela complexidade inicial, né? O tratamento ele vai depender da etiologia. A etiologia é múltipla. Falando da pré-renal, então a hidratação, buscando a euvolemia com cristalóides, seja sorofísio, seja o ring lactato, isso, qual deles ainda é melhor, ainda em discussão, parece não fazer muita diferença. A gente sabe que o que não deve usar com certeza é coloide sintético, que já tem bem descrito na literatura que não é bom. Quando a gente está se tratando da NTA já estabelecida, tem uma lista enorme, desde antioxidantes, várias medicações que poderiam ser, que foram utilizadas, que poderiam ser utilizadas, que tem racional para fazer bem, mas não teve evidência de melhora. Um dos pontos que eles citam é que, na verdade, provavelmente, como o diagnóstico ele é retrospectivo, você está dando essas medicações e essas terapias numa fase já tardia. Então, de repente, com a introdução e a utilização dos biomarcadores, a gente, com um diagnóstico mais precoce, novas terapias podem ser novamente tentadas e, quem sabe, a gente, mesmo para uma NTA, conseguir ter tratamentos específicos. E claro, né, se a etiologia é autoimune, então uma glomerulonefrite lúpica, então os imunossupressores, corticoide, plasmaférese, tudo isso vai ser super importante, são terapias que devem ser rapidamente instituídas. E você tem, claro, a questão que você pode aplicar para todos os pacientes, independente da etiologia, que eu já comentei com vocês a normalização da volemia, a otimização da resistência vascular periférica, até às vezes é um paciente muito vasoconstricto, está com uma IC perfil C, você vai precisar até também otimizar o débito cardíaco, por exemplo, com dobutamina, vasodilatar ele com nitroprusiato, sempre retirar, fazer de forma exaustiva, olhar a prescrição desse paciente, suspender os nefrotóxicos, ou pelo menos ajustar para a função renal, passar uma sonda vesical de demora, afastar o componente pós-renal que eventualmente pode estar acontecendo, aferir o débito urinário que vai te ajudar a entender se esse paciente está evoluindo bem, evoluindo mal e até mesmo classificar a IRA em CADIGO 1, 2 ou 3. E as clássicas indicações de hemodiálise, né? Então vale a pena aqui pelo menos citar 6 grandes delas. Né? Paciente com síndrome urêmica inquestionável, em geral a gente vai dar bastante peso para a questão da encefalopatia urêmica, diáteses hemorrágicas e a pericardite, porque é um tipo de achado que pode predispor a pericardite urêmica, vira hemorrágica, então o paciente acaba tamponando assim de uma forma súbita. A hipervolemia grave e refratária, né? Então paciente com edema agudo de pulmão é uma clássica indicação. A hipercalemia grave, refratária ou recorrente, né? Então você está fazendo múltiplas medidas e elas não estão dando certo. Paciente com azotemia grave, veja, então esse valor aqui é uma sugestão só, tá? Mas quando você está acima de 200 e isso está em ascensão e não está melhorando, você fica bastante predisposto a querer dialisar o paciente. E finalmente também você tem uma série de toxinas que pode ser necessário, até mesmo hipercalcemia e várias drogas, né, que o paciente pode ter ingerido lítio, por exemplo,
com uma intoxicação exógena e que eles são dialisáveis e muitas vezes você vai precisar indicar por conta disso. O timing da hemodiálise ainda também é muito discutido, né? Então, se, puxa, vamos dialisar mais precoce ou mais tardio, isso ainda não tem ainda uma evidência muito forte na literatura, assim também como um método, né? A gente sabe que, claro, diálise contínua vai causar menos hipotensão, né? A intermitente causa muito mais hipotensão, mas ainda não tem assim uma super evidência de que é uma muito superior à outra. E é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Forte abraço.